Em outubro de 2017, um telescópio no Havaí detectou algo que desafiava as leis conhecidas da astrofísica. Era um corpo vindo de fora do sistema solar, cruzando o espaço com velocidade anômala, aceleração inexplicável e comportamento jamais registrado por qualquer outro objeto já observado. Seu nome, Oumuamua, termo havaiano, que significa mensageiro de longe que chega primeiro. Mas essa tradução poética esconde o que, para muitos cientistas, pode ter sido o primeiro contato com uma inteligência que vai além da compreensão humana. O responsável por essa descoberta foi o telescópio Pan-STARRS-1, operando no topo do Haleakala. O que começou como uma observação rotineira se transformou em um mistério científico. O objeto não se comportava como um cometa, não se parecia com um asteroide, não se encaixava em nenhuma categoria convencional. Ele não possuía coma, aquela nuvem de gás e poeira típica de cometas. Não tinha cauda visível, mas apresentava aceleração não gravitacional, uma mudança de velocidade sem nenhuma explicação plausível, pelo menos dentro dos parâmetros conhecidos da física. Essa aceleração foi registrada, medida e publicada em revistas científicas de prestígio, como a Nature. Não foi exagero da mídia, nem especulação pseudocientífica. A comunidade acadêmica viu, analisou e ficou perplexa. Um objeto extrasolar que não liberava gás, não interagia com a radiação solar como esperado e ainda assim mudava de trajetória. Aquilo que deveria seguir um curso balístico, governado apenas pela gravidade, parecia estar se guiando sozinho. Isso é apenas o começo. O que intriga os especialistas não é apenas o fato de o Oumuamua ter vindo de outro sistema estelar. Objetos interestelares são raros, mas não impossíveis. O que incomoda, provoca e, para alguns, assusta é a combinação de características impossíveis. Ele era estreito, alongado, com proporções que lembravam um charuto, uma forma jamais observada antes em qualquer outro corpo celeste. Seu brilho variava de forma irregular, sugerindo uma rotação caótica, como se estivesse tombando de maneira descontrolada no vácuo espacial. Mas mesmo isso parecia ser apenas uma cortina de fumaça para um enigma mais profundo. Em 2021, 4 anos após sua passagem, o astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, rompeu com o silêncio cauteloso da comunidade científica e publicou um artigo que não apenas sugeria, mas afirmava: Oumuamua pode ser uma tecnologia alienígena funcional, uma sonda, um artefato, um mensageiro construído, não formado. Para Loeb, os dados não deixam margem para explicações naturais. Não há gelo, não há poeira, não há rastro térmico. E mesmo assim, o objeto acelerou como se quisesse sair do sistema solar rapidamente, como se tivesse cumprido seu propósito. Essa hipótese, vinda de uma das mais prestigiadas instituições acadêmicas do mundo, não foi feita de forma leviana. Loeb usou os mesmos dados disponíveis para toda a comunidade científica. A diferença foi a coragem de interpretar os números sem o filtro do conformismo. Para ele, estamos diante de um caso similar ao que seria encontrar uma garrafa na praia com uma mensagem dentro e ignorar isso só porque nunca vimos. O remetente seria ignorar o próprio processo de descoberta. Mas essa teoria não nasceu em um vácuo. Ela é filha direta de uma sequência de anomalias. Vamos voltar brevemente a 2014. Um pequeno meteoro caiu no Oceano Pacífico, próximo a Papua Nova Guiné. Por anos foi ignorado, mas análises posteriores revelaram que sua velocidade e trajetória não eram compatíveis com objetos ligados ao sistema solar. O governo dos Estados Unidos, por meio do Comando Espacial, confirmou que a origem daquele meteoro era sim interestelar. Batizado de IM-1, esse corpo celeste foi o primeiro objeto de fora do sistema solar a atingir a Terra. E ninguém percebeu na época. A NASA não o estudou. Nenhuma missão foi enviada. O que poderia ter sido uma oportunidade sem precedentes passou em branco. Por quê? A resposta mais simples: não estávamos prontos. As ferramentas tecnológicas para observar tais fenômenos estavam apenas começando a amadurecer. Mas a resposta mais perturbadora é outra. Nós não queríamos ver.
A ciência, por vezes, se protege por trás de um escudo de ceticismo, um objeto com comportamento incompreensível. A explicação padrão é erro de medição, evento isolado, curiosidade estatística, até que tudo se repete e o padrão emerge. É aqui que nasce a pergunta central deste vídeo. O Oumuamua era apenas um visitante cósmico, ou era algo mais? A trajetória do objeto não foi aleatória. Simulações feitas com dados astronômicos e publicadas por pesquisadores independentes mostraram que ele entrou no sistema solar vindo de uma direção específica, o ápice solar, a região do espaço para onde o Sol está se movendo enquanto orbita o centro da galáxia. Uma coincidência ou uma escolha estratégica? Se você quisesse enviar uma sonda para interceptar o sistema solar com o mínimo de esforço energético, qual seria a melhor rota? Exatamente essa. Mais uma coincidência? Ou estamos sendo observados com um nível de precisão que nem conseguimos compreender? É impossível ignorar o que veio depois. Oumuamua executou uma curva ao redor do Sol e saiu do sistema solar. Mas antes disso, passou muito perto da Terra. Mais perto do que Mercúrio e Vênus. Mais perto do que qualquer outro planeta. A distância pode parecer grande, cerca de 24 milhões de quilômetros. Mas em termos astronômicos, é como um fio de cabelo. Ainda mais quando comparamos com outros objetos interestelares, como o cometa Borisov, que passou a 285 milhões de quilômetros. O comportamento do Oumuamua não bate com nenhuma simulação natural. Ele se aproximou, desacelerou, acelerou de novo. Sem jatos de gás, sem propulsão visível, só o silêncio e a suspeita. Avi Loeb e sua equipe levantaram outra possibilidade. O objeto poderia estar sendo impulsionado por radiação solar, mas de uma forma que nunca vimos antes. Como se sua estrutura fosse uma vela de luz, uma tecnologia teórica que a própria NASA já estuda há anos para futuras missões interplanetárias. Mas e se alguém já dominou isso? E se essa vela já está em uso por alguém em algum lugar? A essa altura não estamos mais falando apenas de astronomia. Estamos falando de inteligência, de intenção, de comunicação cósmica. Estamos falando sobre o momento exato em que a ciência e a filosofia se encontram no mesmo ponto. O desconhecido olhando de volta para nós. Porque não há nada mais desconcertante do que a ideia de que o universo não é indiferente. Que ele nos observa, que ele nos visita, que ele nos estuda. E então surge a pergunta que você provavelmente ainda não fez, mas que não vai sair da sua mente tão cedo. Se Oumuamua foi um mensageiro, quem o enviou? E o que exatamente ele veio descobrir? A resposta, como você vai ver a seguir, não está apenas nas estrelas. Está na forma como ele se moveu, nos segredos que a física não explica. E na terceira descoberta que mudará tudo o que acreditamos sobre nossa posição no universo. O objeto que nos olha de volta. Quando um astrônomo de Harvard sugere que um objeto interestelar pode ser uma tecnologia alienígena, não é apenas a comunidade científica que treme. É o próprio tecido da realidade cotidiana que se estilhaça. Porque a implicação não é restrita aos observatórios, nem aos cálculos complexos de trajetória. Ela se infiltra na maneira como encaramos o mundo, a nós mesmos, e tudo aquilo que considerávamos seguro em nosso lugar no cosmos. A simples possibilidade de que o Oumuamua não seja natural, ou mais do que isso, que tenha sido intencionalmente enviado até nós, reorganiza o eixo da nossa percepção. É como descobrir que durante toda a sua vida, você esteve sendo observado por uma câmera oculta. Aquilo que era cenário passa a ser palco. Aquilo que era fundo se torna espelho. A primeira reação é o desconforto. A segunda é a negação. E, por fim, surge a pergunta que nenhuma civilização gosta de encarar. E agora? A ciência não escapou desse impacto. Desde a publicação dos primeiros artigos de Avi Loeb, surgiram dois grupos bem distintos. Um formado por cientistas conservadores que buscam proteger a reputação da astrofísica tradicional. Tentam encontrar explicações mais palatáveis, como pedaços de gelo de nitrogênio evaporando
ou fragmentos de planetas distantes. O outro, menos numeroso, mas mais ousado, encara o Oumuamua como um divisor de águas, uma chance de rever paradigmas, abandonar dogmas e enfrentar o abismo com honestidade intelectual. Esse abismo não é novo. A diferença agora é que ele passou por aqui, com velocidade controlada e comportamento calculado. A trajetória do Oumuamua não só ignora o caos estatístico dos cometas errantes, como também interage com o Sol e com a Terra de maneira tão precisa que seria necessário dezenas de milhões de simulações para obter um resultado semelhante. E ainda assim, a chance de acerto seria quase zero. Mas o impacto não se limita à ciência. Ele ressoa no psicológico coletivo. Imagine o cidadão comum, que acorda, toma café, leva os filhos à escola, trabalha, paga contas. Para essa pessoa, o universo é pano de fundo, uma paisagem estrelada no teto da existência. Quando um objeto como o Oumuamua surge e, mais do que isso, age, tudo muda. O universo deixa de ser cenário e passa a ser ator. Deixa de ser inerte e passa a ser presença. Isso não gera apenas curiosidade, gera desconforto, gera urgência. Porque se algo está nos observando, o que está observando exatamente? Nosso progresso? Nossa moralidade? Nossa destruição ambiental? Nossas guerras? Será que somos apenas um experimento em andamento? Ou pior, um acidente interessante? A história já nos ensinou que sempre que uma nova perspectiva cósmica aparece, nossa cultura passa por rupturas profundas. Quando Copérnico afirmou que a Terra não era o centro do universo, a Igreja tremeu. Quando Galileu apontou para os céus e viu luas girando em torno de Júpiter, a humanidade foi forçada a reconhecer que não éramos especiais. Agora, com o Oumuamua, enfrentamos uma revelação de magnitude semelhante. Não estamos sozinhos, e talvez nunca tenhamos estado. Essa ideia se infiltra nos filmes, nos livros, nas conversas de bar. Mas agora ela está em artigos científicos revisados por pares. Está na mesa da NASA, está nos cálculos das agências espaciais. E isso não é ficção, é realidade. Uma que escapa ao controle do ceticismo confortável. Avilobbe foi ainda mais longe. Com sua equipe, ele cruzou dados da trajetória do objeto, simulou variáveis orbitais, estudou o campo gravitacional da galáxia e chegou a conclusões que antes seriam descartadas como teoria da conspiração. Mas os números não mentem. Oumuamua passou a uma distância absurdamente precisa da Terra, mais perto que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Evitou colisões com uma margem impossível. Acelerou e desacelerou com timing perfeito. Nada disso se encaixa nas leis conhecidas da astrofísica tradicional. Agora pense, se um objeto vindo de fora do Sistema Solar consegue esse nível de controle sobre seu movimento, isso significa que existe uma tecnologia no universo mais avançada do que qualquer coisa que possamos sequer conceber. E essa tecnologia chegou até aqui. Não falamos mais de suposições, falamos de cálculos, de dados, de gráficos que não podem ser ignorados. O próprio Pentágono, em 2022, liberou relatórios confirmando que certos objetos, observados por suas aeronaves, não seguem as leis convencionais da física. Estão entre nós, se movem entre nós e são estudados em silêncio. Mas o que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Mais do que parece. A descoberta do Oumuamua influenciou diretamente os rumos da ciência aplicada. Empresas como a SpaceX, Blue Origin e até a NASA começaram a investir mais seriamente em sistemas de propulsão não convencionais, como velas solares e mecanismos de aceleração por radiação. O Oumuamua serviu como prova indireta de que tais tecnologias funcionam, não apenas nos laboratórios, mas no espaço real. Em termos de comportamento humano, também há mudanças. Pesquisas recentes mostraram que o número de pessoas que acreditam na existência de vida inteligente fora da Terra aumentou consideravelmente após 2017. Mais do que isso, aumentou a quantidade de estudantes ingressando em carreiras ligadas à astronomia, física e engenharia aeroespacial. O efeito Oumuamua
despertou a curiosidade adormecida de uma geração inteira. Mas há um outro efeito, mais sutil e mais profundo. A ideia de que não estamos sozinhos força uma revisão das nossas crenças, das nossas religiões, das nossas filosofias. Afinal, se existe algo lá fora que é capaz de nos alcançar, então qual é o lugar do ser humano na hierarquia cósmica? Seremos uma exceção? Um acidente? Um estágio primitivo? Ou somos algo mais? Um elo perdido entre o primitivo e o transcendental? Essas perguntas não cabem em fórmulas, mas elas habitam nossas noites insones. Elas ecoam em nossas dúvidas mais íntimas. E nenhuma descoberta científica pode responder a elas, porque elas são maiores do que a ciência. É por isso que esse vídeo não é só sobre um objeto interestelar. É sobre a sua consciência, a sua percepção. É sobre o momento em que você, que está assistindo, se dá conta de que algo mudou. Porque o universo pode ser mais do que matéria e espaço. Pode ser mente, pode ser vontade, pode estar nos olhando de volta. E se for assim, a próxima pergunta não é sobre o que existe lá fora. É sobre o que está prestes a despertar dentro de nós. A lógica oculta no movimento. O movimento de um corpo no espaço deveria ser simples. Massa, velocidade, força gravitacional, ponto de origem e de destino. A física clássica nos ensinou a confiar nesses vetores como uma linguagem universal. Mas o caso do Oumuamua escapa nessa lógica como um sussurro estranho, no meio de uma equação que até então parecia sólida. O que deveria ser apenas um objeto errante revelou um comportamento que ainda hoje desafia os modelos dinâmicos que usamos para entender o cosmos. Quando o objeto cruzou nosso sistema solar, seu caminho parecia seguir um padrão quase retilíneo, mas não completamente. Em sua aproximação ao Sol, o Oumuamua realizou uma manobra suave e curva que alterou sutilmente seu curso. A mudança de direção não foi atribuída à gravidade solar. A aceleração medida após essa curva foi não gravitacional. Isso significa que, segundo os dados, ele mudou de velocidade sem qualquer interação detectável com outro corpo celeste. A primeira hipótese, pressão da radiação solar. Mas para isso, o objeto teria que ser extremamente leve e fino, como uma vela cósmica. O problema é que nenhuma imagem, espectro ou dado fotométrico confirmou essa estrutura. O que se observou foi uma variação de brilho compatível com um corpo alongado, com rotação irregular, mas sem dispersão de material volátil. Em outras palavras, o objeto parecia sólido, compacto e não liberava nenhum tipo de gás ou detrito. Características típicas de cometas que sofrem sublimação ao se aproximar do Sol. Se não era um cometa, e se não era um asteroide, então o que era? Essa pergunta dividiu a comunidade científica. Um dos estudos mais referenciados sobre o assunto foi publicado por Michele et al. 2018, na Nature, confirmando a aceleração não gravitacional com base em observações rigorosas de múltiplos observatórios. A explicação oficial propôs a ejeção de gás em direção oposta ao movimento, mesmo sem detecção de qualquer sinal disso. Uma justificativa conveniente, mas não conclusiva. Avi Loeb foi um dos poucos a confrontar esse consenso com outra pergunta incômoda. Estamos impondo um modelo natural a um objeto que não se comporta como tal apenas para preservar nosso conforto científico? A questão aqui não é se o objeto é alienígena. Essa é uma distração. A verdadeira questão é: até que ponto a ciência está disposta a reinterpretar dados diante do inesperado? Vamos por partes. O Oumuamua entrou no sistema solar por uma região conhecida como ápice solar, o ponto para onde o Sol se move ao orbitar o centro da galáxia. Essa direção não é aleatória. Se alguém quisesse interceptar nosso sistema com um mínimo de esforço energético, essa seria a rota mais eficiente. Mas mais curioso do que isso foi o fato de que, após sua curva ao redor do Sol, o objeto saiu em uma direção que o levava exatamente para longe do plano da eclíptica, ou seja, a região onde estão concentrados os planetas. Uma trajetória limpa, quase como um corte técnico em meio ao caos gravitacional do sistema solar.
A Terra, por sua vez, esteve no ponto mais próximo possível dentro da margem segura. Nenhum outro planeta esteve tão alinhado com o Oumuamua naquele momento. Isso levanta questões não apenas sobre trajetória, mas sobre decisão de rota. Será que a aproximação com a Terra foi apenas consequência de fatores orbitais? Ou há algo na precisão dessa rota que exige outro tipo de explicação? Para tentar responder, a equipe de Loeb conduziu uma série de simulações com modelos probabilísticos de aproximação orbital. O objetivo era simples: quantos objetos naturais passariam tão perto da Terra com as mesmas variáveis orbitais do Oumuamua, sem colidir? O resultado foi desconcertante. Em mais de 1000 simulações, nenhum objeto natural seguiu uma trajetória semelhante sem sofrer perturbações ou acabar atraído por algum corpo massivo. A única conclusão possível: a rota do Oumuamua não foi estatisticamente aleatória. Aqui entramos em um território delicado. A física celeste depende de parâmetros como o tempo do periélio, o parâmetro de impacto e o ângulo beta para determinar rotas de corpos em movimento. O periélio é o ponto de maior aproximação de um objeto em relação ao Sol. O parâmetro de impacto é a menor distância perpendicular entre a trajetória de um corpo e o centro de outro. O ângulo beta, por sua vez, define quanto tempo um objeto passa sob influência direta da luz solar. Com base nessas 3 variáveis, os cálculos apontam que o Oumuamua passou perto o suficiente da Terra para que qualquer erro milimétrico o colocasse em rota de colisão. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ele evitou com precisão assustadora qualquer corpo maior. Inclusive, passou mais distante de Vênus e Mercúrio do que da própria Terra, mesmo esses planetas tendo campos gravitacionais maiores que o nosso. Essa precisão exige algum tipo de controle, ou um fator ainda não compreendido na física orbital. Agora reflita: como um objeto vindo de bilhões de quilômetros de distância consegue realizar uma manobra curva ao redor do Sol e sair com mais velocidade, sem perder integridade, sem liberar energia visível e sem nenhuma detecção de impulso? Se houvesse qualquer tipo de ejeção de gás, como ocorre com cometas, os telescópios teriam registrado, mas nada foi visto. Isso derruba a hipótese de propulsão convencional e nos coloca diante de um dilema: ou os dados estão errados, ou nossa compreensão está incompleta. A maioria dos cientistas optou por uma terceira via: aceitar que a natureza é capaz de produzir comportamentos que ainda não conseguimos modelar. Mas essa explicação, embora elegante, também é perigosa, porque ao esticar os limites do natural para acomodar o inexplicável, podemos estar apenas mascarando o que não queremos admitir. A ciência vive de exceções. Toda revolução científica começou com um dado fora da curva, com um comportamento que não deveria existir, com uma anomalia que, em vez de ser descartada, foi investigada até romper os limites do entendimento vigente. O Oumuamua pode ser essa exceção, e se for, não investigar profundamente sua natureza é uma omissão histórica. Além disso, há um ponto pouco debatido que adiciona outra camada ao enigma. O objeto atingiu sua velocidade mais alta, não ao se aproximar do Sol, como seria esperado, mas ao passar próximo de Mercúrio, atingindo cerca de 87,5 km por segundo. Por que um aumento tão expressivo nessa região, sem causa visível? Seria possível que o campo magnético solar, em combinação com o campo de Mercúrio, tenha criado uma zona de aceleração não prevista nos modelos padrão? Ou estamos vendo outra coisa? Essa variação de velocidade, sem detecção de perda de massa, quebra um dos princípios fundamentais da conservação de momento. Isso nos obriga a considerar hipóteses que envolvem interações com o meio interestelar de forma que ainda não compreendemos. Por exemplo, propulsão por radiação refletida, propulsão magnética, ou mesmo manipulação gravitacional. Esses conceitos não são fantasia. São estudados em teorias avançadas de física aplicada. A NASA e outras agências espaciais têm simulações de velas solares e empuxo por campos magnéticos, mas todas elas operam em escalas muito menores. O Oumuamua, ao contrário, parece executar essas manobras em nível interplanetário. Então surge uma última pergunta:
Como interpretar um comportamento que ainda não conseguimos replicar? Talvez a resposta não esteja nos modelos que temos, mas nos modelos que precisamos criar. Porque neste momento, o objeto não é apenas um mensageiro. Ele é um espelho das nossas limitações. E é exatamente aí que mora o verdadeiro mistério. Nosso sistema solar foi visitado por algo que não segue os padrões esperados. Os dados existem, foram revisados, foram publicados. Mas a conclusão ainda não foi alcançada, porque o Oumuamua não nos entregou respostas. Ele nos devolveu perguntas. E algumas delas estão prestes a se aprofundar. Porque a equipe de pesquisadores liderada por Avi Loeb decidiu inverter a lógica da busca. Em vez de seguir o caminho do Oumuamua para frente, começaram a rastrear o passado do objeto, refazendo a trajetória inversa, calculando vetores regressivos, cruzando campos gravitacionais galácticos, ignorando ruídos transitórios e aproximando uma origem possível. O que encontraram vai contra toda a probabilidade, e o que ainda está por ser revelado pode redefinir o lugar da Terra no mapa galáctico. A rota impossível e a ignorância programada. Nas primeiras simulações feitas com base nos dados orbitais do Oumuamua, um detalhe passou quase despercebido. Em meio a cálculos complexos, dispersão de vetores gravitacionais e tentativas de reconstrução do percurso, a equipe de Avi Loeb descobriu algo inesperado. O objeto não apenas evitou colisões com precisão absurda, como pareceu desacelerar ao se aproximar do Sol, para então traçar uma curva elíptica que o levou diretamente em direção à Terra. A curva, tecnicamente elegante, contrariava as expectativas do movimento newtoniano livre. Não foi um desvio caótico como o de cometas instáveis. Foi uma inflexão de curso limpa, sem ruído orbital, sem dispersão de massa. Isso gerou um novo tipo de inquietação. Aquilo parecia menos trajetória e mais navegação. Mas essa conclusão não surgiu num passe de mágica. Ela foi ignorada e deliberadamente silenciada por parte da imprensa científica, que preferiu repetir a explicação rasa. Objeto incomum vindo de fora do sistema solar, provavelmente um pedaço de gelo interestelar. Nenhuma menção aos padrões orbitais precisos. Nenhuma análise pública do desvio anômalo. Nada que pudesse abrir margem para o inadmissível. Essa omissão não é nova. O tratamento da anomalia no discurso oficial sempre foi programado para defender o que já é conhecido, mesmo quando os dados gritam por outra leitura. Vamos a um exemplo ainda mais incômodo. Em 1966, a sonda Surveyor 2, lançada pelos Estados Unidos como parte do programa lunar, teve uma falha de propulsão e perdeu contato com a Terra. Décadas depois, um objeto com trajetória estranha foi observado retornando do espaço profundo, em um movimento que simulava um retorno gravitacional para o sistema solar. Inicialmente, pensou-se em algo alienígena. Após estudos mais detalhados, foi identificado como uma peça da própria Surveyor 2, vagando pelo espaço por quase 54 anos. O detalhe curioso: seu comportamento orbital era quase idêntico ao do Oumuamua. Mesmo padrão de rotação, mesmo desvio elíptico, mesma ausência de gás visível. Mas nesse caso, sabíamos a origem. Sabíamos que era um artefato humano. E de repente, tudo fez sentido. A comunidade científica respirou aliviada. Agora reflita. Por que, diante de um objeto sem origem conhecida, com as mesmas características de um artefato artificial nosso, a hipótese de construção inteligente ainda é tratada como tabu? Será que o que incomoda não é a falta de explicações, mas o que as explicações possíveis implicam? Outra estatística ignorada aparece no estudo publicado por Siraj e Loeb em 2021. Eles demonstraram que o número de objetos interestelares que passam pelo sistema solar pode ser muito maior do que os detectados até hoje. Mas a grande maioria simplesmente não é registrada por limitações tecnológicas ou é reclassificada como meteoros comuns. Em média, segundo os cálculos da dupla, um objeto interestelar colide com a atmosfera terrestre a cada 10 anos. E nós sequer notamos. Isso muda o jogo. Não estamos lidando com raridades cósmicas.
Estamos lidando com um fluxo constante de visitantes não identificados, cuja presença é estatisticamente plausível e, ao mesmo tempo, cientificamente ignorada. Por quê? Porque aceitar a recorrência desses eventos exige que a ciência reestruture seu campo de estudo, que abandone a segurança do conhecido para explorar o risco do inominado, e isso tem um custo institucional. Admitir a existência de fenômenos que escapam à classificação tradicional ameaça não apenas teorias, mas carreiras, orçamentos, reputações. Agora vamos falar de um caso que une dados científicos ignorados, percepção pública distorcida e mídia desatenta. O cometa Borisov. Detectado em 2019, o Borisov foi imediatamente classificado como interestelar. Ele liberava gases, possuía coma visível e comportamento compatível com cometas. Mas havia um detalhe oculto nos relatórios da ESA, Agência Espacial Europeia. Sua composição química era extremamente incomum, com traços de cianeto e compostos orgânicos que não combinam com os modelos padrão de formação de cometas. Esses dados foram publicados, mas não receberam manchete. Foram arquivados como excentricidades químicas. O Borisov também passou longe, a mais de 285 milhões de quilômetros da Terra, 10 vezes mais distante do que o Oumuamua. Pense nisso por um momento. O cometa interestelar que seguiu um padrão conhecido foi noticiado, documentado e aceito. O objeto que não se comportou como nada que conhecemos, que se aproximou mais do que qualquer outro corpo extrasolar, que não liberou gás algum, foi praticamente reduzido a uma nota de rodapé em boa parte dos noticiários. Mais uma vez, o que incomoda não é o desconhecido, é o reconhecimento daquilo que o desconhecido pode significar. Há ainda outro exemplo sintomático, o IM-1, o meteorito que caiu no Oceano Pacífico em 2014 e só foi confirmado como interestelar 9 anos depois, após pressão pública e divulgação independente dos dados por Loeb e sua equipe. A Força Espacial dos Estados Unidos já sabia da origem do objeto, mas os dados ficaram classificados até 2022. Quando foram liberados, revelaram uma composição ainda mais densa do que o ferro, uma liga metálica de origem desconhecida, possivelmente mais resistente que qualquer material natural já encontrado. Essas descobertas não estão em séries da Netflix. Estão em relatórios militares, em planilhas da NOAA, em notas técnicas da NASA. Estão acessíveis, mas não são comentadas, não são explicadas ao público em linguagem compreensível. Pergunta: por que precisamos de um físico de Harvard para tornar públicos dados que já estavam disponíveis, mas que ninguém teve coragem de interpretar? Porque estamos diante de um novo tipo de censura. Não a censura explícita, autoritária, visível, mas a censura do conformismo científico. A censura que silencia, não pela proibição, mas pela indiferença. Aquela que diz: isso não pode ser verdade, então deve estar errado. Essa censura também afeta a forma como nos percebemos. Porque se há algo lá fora que demonstra controle sobre movimento, conhecimento orbital e intenção de aproximação, isso significa que não somos mais os únicos agentes conscientes do universo. E essa ideia, por mais fascinante que seja, desorganiza tudo. É por isso que o Oumuamua representa mais do que um fenômeno físico. Ele representa uma colisão conceitual entre aquilo que achamos que sabemos e aquilo que não conseguimos mais ignorar. Reflita. Se a trajetória do objeto foi precisa demais para ser aleatória, se sua aceleração não foi causada por gás, se sua velocidade aumentou sem propulsão visível, se passou mais próximo da Terra do que qualquer outro planeta, e se a chance disso acontecer por acaso é estatisticamente ínfima, então qual é o argumento real que sustenta a rejeição dessa hipótese? Não há mais como fingir que estamos lidando com uma anomalia pontual. A repetição dos padrões IM-1 ou Oumuamua, comportamento orbital semelhante ao de sondas artificiais, tudo isso aponta para algo que ainda não queremos enfrentar. A rota do Oumuamua não foi fruto do acaso. As simulações demonstram que qualquer objeto natural
com a mesma origem e parâmetros, teria colidido com a Terra ou sido capturado por Vênus. Mas esse objeto, não. Ele passou, desviou, acelerou e foi embora, como um explorador cumprindo uma missão silenciosa. E o mais perturbador, nós nem notamos quando ele chegou. A origem, o espelho e o abismo. O mistério não termina quando o objeto desaparece no espaço. Pelo contrário, é nesse exato momento que ele começa. Quando Oumuamua deixou para trás o sistema solar em sua trajetória silenciosa, ele não levou apenas a incerteza da sua origem. Levou com ele a evidência de que nossa ignorância não é fruto da ausência de dados, mas da recusa em enfrentá-los com honestidade. Com base nos registros coletados, a equipe de Avi Loeb tentou algo que nenhum outro grupo havia feito com essa precisão: reconstruir a origem do objeto em sentido inverso, utilizando vetores de velocidade corrigidos pelo padrão local de repouso, ou seja, levando em conta o movimento médio das estrelas ao redor. Os pesquisadores rastrearam o caminho do Oumuamua até um ponto improvável, a região do disco fino da Via Láctea, onde se concentram as estrelas mais jovens da galáxia. O que isso significa? Que a origem mais provável desse objeto está em uma região do cosmos com menos de 2 bilhões de anos. Um local jovem, recém-formado, possivelmente ainda em processo de estabilização gravitacional. Isso entra em conflito direto com a noção de que tecnologias interestelares exigiriam civilizações antigas, com centenas de milhões de anos à frente da nossa. Então surgem duas possibilidades desconcertantes. Ou a vida inteligente é capaz de emergir, se desenvolver e alcançar o nível de engenharia interestelar em um intervalo de tempo muito mais curto do que imaginávamos, ou o Oumuamua não foi construído ali. Foi apenas posicionado, lançado, ocultado, como se alguém o deixasse em órbita estável por tempo indefinido até que um alinhamento orbital o impulsionasse na direção certa. Nossa direção. A diferença é sutil, mas profunda. Não estamos falando apenas de um visitante. Estamos falando de uma tecnologia estrategicamente inserida no ponto exato do espaço para interceptar nossa estrela com mínima interferência gravitacional. Isso não é deslocamento. É cálculo, é intenção. A hipótese final formulada por Loeb e sua equipe não é a mais confortável, mas é a mais honesta com os dados. O Oumuamua pode ser uma sonda exploratória não tripulada, otimizada para longas distâncias, capaz de navegar sem emissão de energia detectável, utilizando campos gravitacionais e radiação solar como propulsão indireta. Uma espécie de espelho cósmico, discreto, silencioso e, o mais perturbador, indiferente à nossa percepção. Indiferente. Essa palavra dói mais do que ameaça, porque enquanto gastamos séculos projetando o desconhecido como algo que viria nos destruir, a verdade pode ser ainda mais insuportável. Não somos o centro da missão. Talvez nem sejamos o objetivo. Somos apenas um ponto de passagem, um campo de coleta, um reflexo colateral de uma inteligência que não fala, não acena, não ataca, apenas observa e vai embora. O que isso muda? Muda tudo. Muda a nossa arrogância científica, muda a nossa pretensão filosófica, muda a nossa autocomplacência tecnológica. O Oumuamua revelou com sua simples existência a falência do paradigma antropocêntrico. A ideia de que estamos isolados no topo, à margem da vastidão, cai por terra diante de um objeto que viaja há milhões de anos, com mais precisão do que nossos melhores satélites geoestacionários. E então vem o golpe final. Nós o ignoramos. A humanidade ignorou o primeiro visitante interestelar genuíno. Não enviou sondas, não desviou telescópios, não priorizou o fenômeno, não tentou interagir, limitou-se a arquivar o acontecimento sob a rubrica da anomalia difícil de explicar e seguiu adiante, como se nada tivesse acontecido. Essa decisão revela algo ainda mais grave do que ignorância: negação deliberada. Porque aceitar que algo de origem não natural nos visitou significaria reabrir questões que passamos séculos tentando enterrar. Não estamos preparados para admitir que somos observados,
Que não somos pioneiros, mas tardios. Que nosso primeiro contato com algo verdadeiramente diferente foi unilateral e silencioso. E agora? Agora, a pergunta não é mais sobre o que o Oumuamua era. A pergunta é como reagimos diante do que ele representou. Porque a maior consequência de tudo isso não está no espaço. Está aqui, na forma como encaramos a realidade. Na nossa capacidade de olhar para cima e aceitar que o desconhecido não nos ameaça, ele nos ignora. Essa é a verdadeira ferida. Talvez não sejamos interessantes. Talvez ainda não tenhamos feito perguntas suficientemente grandes. Talvez estejamos ocupados demais com conflitos internos, guerras, ruídos e distrações. Enquanto algo lá fora cruza os céus com a paciência de uma mente que não tem pressa, que apenas cumpre um protocolo que desconhecemos. Mas agora você sabe. Agora você viu. E isso exige uma resposta, não da ciência, não da política, sua. Porque no instante em que compreendemos que fomos atravessados por uma inteligência não humana, o jogo muda. O universo, antes silencioso, se transforma em palco.